Lourenço, tenho 29 anos. Sou graduado em Comércio Exterior e graduando em Marketing, colecionador desde o ano de 2002, presidente e fundador da Sociedade Numismática de Joinville, lá em Santa Catarina, coordenador regional sul aqui na Sociedade Numismática Brasileira, nossa centenária SNB. Sou sócio na World Coins Numismática e também atualmente estou como diretor do núcleo de pesquisa de numismática clássica aqui da SNB, com a gente vai conversar um pouco também. Então, o núcleo de pesquisa de numismática clássica é um projeto que a gente está iniciando agora em 2025. Primeiramente pelo alta demanda aí que a gente tem percebido nos últimos anos aqui no Brasil, voltado principalmente para a numismática clássica, né? Cada vez mais pessoas interessadas. Claro que o advento da internet também ajudou bastante, mas a gente não pode esquecer que a própria Sociedade Numismática Brasileira, que há 100 anos trabalha com numismática, também aborda a numismática clássica há um bom tempo. Nós temos aí dentro da sociedade várias pessoas que já trabalham com esse material há um bom tempo. E a ideia realmente é estar trazendo novas perspectivas para a numismática, né? Como há pouco a gente teve uma palestra agora com o professor Carlos Eduardo, que inclusive também é membro do núcleo. A SNB e a numismática no Brasil, de forma geral, está passando por um processo revolucionário na forma de abordar a numismática em todos os campos, né? Universitário, parte de museologia também, que traz diferentes aspectos, né, de amostra. E, claro, os próprios numismatas aqui da SNB, que com certeza tem ali um feeling muito mais aguçado em termos de técnica, né, em termos de numismática prática. Então está fazendo essa mescla, né, de metodologias, de formas de ver, da parte acadêmica e numismática prática, está sendo bem interessante. E logo no início do núcleo, né, nas primeiras conversas, a gente já trouxe diferentes formas de pensar e como resultado a gente já teve um debate muito interessante a respeito do que é a numismática essencialmente, das formas de se abordar ela e principalmente da numismática clássica. Iniciando até pela própria terminologia, né? Porque quem tem uma abordagem histórica a respeito de moedas já vai trazer um conceito diferente do que é a palavra clássica, né? Então a gente pode utilizar, por exemplo, dentro do conceito histórico, numismática antiga, certo? Nós vamos entender um pouquinho mais disso daí, a gente vai destrinchando um pouco dessas problemáticas, vamos dizer assim, que na verdade acabam se encontrando com outras perspectivas, né? Então, o que é a numismática? Né? A gente pode começar pela primeira palavra ali, que é a numismática. Eu costumo abordar a numismática de diferentes aspectos, né, que eu chamo pilares da numismática. Lá em Joinville, inclusive, na Sociedade Numismática de Joinville, a gente vem implementando essas diferentes formas de abordagem da numismática há mais de 10 anos e elas têm funcionado bastante. Um desses pilares é a numismática científica e acadêmica, né? Então nós vamos ter ali uma abordagem que promove a numismática como uma ciência. Então a gente realiza ali o estudo da numária a partir de uma metodologia de pesquisa, né? Então, de repente você pega um colecionador ali, ele não necessariamente tem uma metodologia, e sim ele vai escolhendo às vezes moedas que ele particularmente gosta e vai coletando aquele material. Às vezes também não existe uma metodologia de classificação. Às vezes pega um colecionador, ele tem uma de cada tipo que ele achou bonito, né? Então a numismática científica, ela traz muito dessa parte realmente da metodologia que às vezes falta dentro da numismática mais prática, né? Um outro pilar é a numismática financeira comercial. Tem uma importância muito grande também dentro da atividade numismática. Essa feira que está acontecendo aqui embaixo, por exemplo, ela só ocorre porque pessoas se dedicam, né, à parte comercial de numismática e acaba trazendo também acessibilidade a peças. Colecionadores estão começando, né, uma criança que participa da feira tem acesso a ver moedas romanas, gregas. Então toda essa parte aí é muito importante também. Também o pilar da numismática social e cultural, né? Podemos usar de exemplo a própria Sociedade Numismática Brasileira. Antes dela ser numismática, ela é uma sociedade, né? Então é um clube social
Tem gente que vem aqui só para bater papo, só para rever os amigos, né? Então a numismática prática e científica, ela nem sempre é o foco de uma instituição numismática, né? E acrescento também o pilar artístico e tecnológico, né? Se a gente parar para analisar, a numismática, na verdade, ela tem todo um processo artístico. As moedas, até não muitas centenas de anos atrás, eram 100% feitas à mão, ou seja, objetos de obras de arte, literalmente falando, né? Além de várias técnicas de processo de cunhagem, de abrir um cunho, que são abordados dentro dessa própria abordagem de numismática, né? No Brasil temos referências também, o próprio Balsemão, que é muito conhecido aí, né? O cara que cunhava moedas de alto nível de qualidade, de técnicas no fundo de casa. Então o Brasil ainda tem uma riqueza, né, de numismática artística e tecnológica muito interessante, que às vezes não é abordada. Mas aqui a gente vai tratar a numismática clássica, tendo a parte tecnológica como o embasamento de uma taxonomia, né? Vamos entender um pouquinho também aqui qual que é o conceito de clássica, né, que a gente está trazendo aqui. Então, etimologicamente falando, ou seja, né, pela origem da palavra, clássica vem do latim clássicos, que deriva de classes no sentido social do contexto antigo, certo? Da origem da palavra latina. Porém, hoje ela recebe outros significados, né? Então a gente pode chamar de clássico algo que é digno de admiração, de imitação, de inspiração, né? Música clássica ocidental, né? Mas aqui no Ocidente, por exemplo, talvez a gente não trate a música indiana antiga como música clássica, né? Então a gente tem um conceito etimológico muito específico, né, quando a gente trata dessa palavra. Também a gente pode estar falando de alguma coisa que respeita costumes ou é tradicional. Lá em Santa Catarina, por exemplo, é muito comum casas em chaimel, que é um estilo colonial germânico, e muita gente chama de clássica, né? Então, um estilo clássico de casa germânica. Então, o termo clássico ele pode ser muito genérico, né? A gente costuma usar, dentro da numismática, o termo clássico de forma bem genérica, né? Então, como eu falei sobre taxonomia, eu trouxe aqui para a gente traçar um paralelo com a abordagem técnica com a abordagem histórica, que normalmente é a mais utilizada em coleções tanto particulares quanto em museus também, né? Então, não tem muito mistério. A gente traz o conhecimento de história que a gente já tem, de forma cronológica, e a gente consegue colocar as moedas, classificar elas por história simplesmente ali pela data ou periodização, né? Então, teríamos, por exemplo, a numismática antiga, que começa ali por volta de 650 antes da Era Comum, e iria até 500 depois da Era Comum, mais ou menos, né? Cerca, aproximadamente. Que é o que a história, hoje a abordagem de história que a gente tem, história ocidental, ela aborda dessa forma, né? Então fica fácil até da gente dividir da numismática ocidental e oriental, porque o período é muito fácil de classificar ali, né? Depois teríamos as medievais, depois teríamos as modernas e as contemporâneas. Porém, a abordagem histórica, ela, numa visão numismática mais tecnológica, às vezes ela passa despercebido alguns detalhes que para nós numismatas são de bastante importância, né? Então, por exemplo, essa peça do Brasil que está ali na Moderna, 640, por acaso existem peças dessas que foram cunhadas tanto em prensa, as primeiras peças foram cunhadas de um método de cunhagem e outros foram de outras, mas por contexto histórico elas podem ser classificadas numa mesma classificação, né? Por conta da história. A gente vai entender um pouquinho mais para frente algumas problemáticas que podem surgir a partir dessa abordagem histórica, né? Então, quando a gente vai falar de moedas gregas, por exemplo, né, ou greco-romanas, moedas do período antigo, quando falamos de clássico, abordando na história grega, por exemplo, né, o período clássico da Grécia Antiga começa em aproximadamente 480, antes da Era Cristã, após a vitória dos gregos sobre os persas, e vai até 323, com a morte de Alexandre o Grande. Então, numa abordagem histórica, por exemplo,
Um estáter da Lídia, que está na imagem ali, não seria uma moeda clássica, porque ela não compreende o período clássico da história grega. Ou então, um denário romano também não se encaixaria como moeda clássica, porque ela não está no contexto da era clássica da história grega, né? Trouxe também ali um exemplo oriental que a gente pode fazer como comparação, né? O período clássico da China antiga, ele é relacionado à dinastia Zhou. Então ele vai de 1046 até 256. Ou seja, aquele meio Liang da dinastia Han, cunhado entre 136 e 118, ele não é uma peça da numismática clássica oriental, né? Então, essa é uma problemática mais semântica e conceitual, né? Que é bem debatida, né? Sobre os diferentes aspectos de estar classificando. A gente está falando de taxonomia aqui, né, pessoal? Ou seja, a forma de classificar um acervo, a forma de classificar as moedas por tipo, né? Tipologia. Então eu vou trazer aqui um pouco das diferentes abordagens que a gente tem de tecnologia e também conceitual. Então a gente vai trabalhar a forma como as moedas eram feitas e também o conceito de moeda. Porque isso também, o próprio conceito de moeda, ele pode dificultar bastante na hora de fazer uma classificação. Vamos entender um pouquinho disso. Antes de entrar então em moedas clássicas, acho interessante a gente sempre trazer a numismática arcaica, ou aquilo que a gente chama de proto-moedas. Porque é aqui que a gente vai começar a entender os primeiros conceitos do que é uma moeda. Então, por exemplo, essa barra de sal. O que difere uma barra de sal in natura, que a gente poderia chamar mesmo, utilizada como moeda de troca, a gente poderia chamar de uma moeda commodity. O que difere uma barra de sal in natura dessa barra de sal? É que essa em específico, ela tem um peso padronizado, ela já tem ali uma fita já que está separando ela passou por um processo de transformação para ser utilizada como uma moeda de troca, né? Ou então, por exemplo, as próprias conchas que foram utilizadas no mundo todo durante muito tempo como moedas de troca. E aí podemos classificar também protomoedas metálicas, que a partir delas, então a gente começou a ter os conceitos de moeda que a gente utiliza até hoje mesmo com a moeda digital, né? Então a parte de protomoedas é muito interessante, as próprias protomoedas orientais, né, como por exemplo as moedas faca, como a gente chama, moedas pá, né, da China, que já começam a trazer alguma ideia ali que futuramente seria a numismática oriental de moeda fiduciária, que é um conceito muito diferente da moeda ocidental. A gente vai falar um pouquinho delas mais pra frente também. Então aqui de forma bem simplificada, né, 3 tipos, né, por tipologia, de moedas que a gente pode encontrar baseado não só no processo de cunhagem, mas também no conceito. Então nós temos aí a moeda ocidental, que iniciou na Lídia, né, volta de 650 antes da Era Comum. A moeda oriental, que surgiu na China por volta de 350, vem depois das moedas, as proto-moedas faca e pá. Então ela passa a ter essa formato circular com um furo, né? E se a gente perceber, só voltando o slide aqui, aquela proto-moeda faca, apesar dela ter o formatinho de faca ainda, ela traz ali na ponta já um círculo com um furinho, né? Para quem não sabe, o furo, ele na verdade servia para simplificar a forma de primeiro organizar elas, né, e juntar, mas também na forma de contabilizar, porque como a gente está falando de um material cuja matéria-prima é muito baixo valor, né, são ligas e cobre, então eles precisavam de muitas peças para contabilizar um valor mais alto. Então começou essa prática, né, os comerciantes chineses usavam cordões, então essas peças eram colocadas dentro de cordões para você conseguir ter ali uma centena e valer uma galinha, talvez, né? Então, com o passar do tempo, a parte da faca foi sendo deixada de lado, foi ficando só o círculo até chegarmos nesse conceito que a gente já conhece, né? E também temos a pouco falada, muito pouco estudada ainda, e tem muita coisa a ser descoberta, não só sobre a numismática índica, mas sobre a cultura, principalmente ali da Índia mais arcaica, aquela região do Vale do Indo, cidades como Harappa, onde
nem sequer ainda deciframos a língua deles. Inclusive, por curiosidade, eu vi uma notícia esse tempo aí que, acho que eu não vou falar para não falar besteira aqui, mas estavam leiloando ali, quem conseguisse descobrir, decifrar o alfabeto de Harappa ali, vão dar uma boa quantidade de dinheiro aí pro pessoal. Então, com certeza, tem muita coisa para descobrir, né, em termos de arqueologia ali na Índia, e eu tenho certeza que a numismática índica ainda a gente vai desvendar bastante coisa sobre ela, né? Eu vou abordar cada uma individualmente, mas essa simplificação é interessante para a gente compreender algumas coisas do conceito de moeda mesmo, né? Por exemplo, a própria moeda ocidental, ela tem uma base conceitual da moeda que a gente chama ali peso padrão ouro, ou o valor intrínseco da peça, né? Então, a questão do ouro e da prata, por mais que essa peça da Lídia seja a mistura dos dois, né? Um elétron, tem muita importância na parte conceitual. Então, a moeda era aquilo que trazia a prata e o ouro, né? Enquanto na China, que tinha escassez desses materiais, foi criado literalmente o que a gente conhece hoje como numismática fiduciária, né? A economia fiduciária. Então, baseado na confiança que a população tinha no Estado chinês de estar emitindo aquilo ali, né? E a índica, ela é muito curiosa, porque ela também é feita de metais preciosos, né? De prata principalmente, mas ela traz outros conceitos. Por exemplo, a própria parte da cunhagem, da simbologia, ela é muito parecida com os shopmarks chineses, né? Existe um debate acadêmico muito interessante a respeito dos símbolos dessas moedas, porque não necessariamente eles foram feitos pelo Estado, por estados indianos, e sim por instituições privadas, muito diferente da moeda ocidental, do qual quem cunhava era o rei, né? Era o monarca, ou era o Estado, e da China também era assim, né? Então a índica ainda tem muita coisa a ser debatida e descoberta sobre ela. Mas vamos falar sobre cada um deles, começando pelo ocidental, que é o que a gente está mais habituado a trabalhar aqui, né? Então, o processo de cunhagem, né, da numismática ocidental começou por volta de 650 da Era Comum, com o processo de disco fundido e o cunho martelado, tá? Então, isso que a gente chama de numismática clássica ocidental, dentro de uma abordagem tecnológica, ela se estende de 650 antes da Era Comum até por volta de 1550, tá? O que acontece em 1550? Nós tivemos a famosa prensa de Gutenberg, criada um pouco antes na Europa. Então, em 1550, o ourives Max Schwab, que era um ourives alemão, desenvolveu aquilo que a gente conhece em numismática como a prensa cilíndrica. Então, a Europa começou a abandonar o processo de cunhagem por martelo e passou a implementar a prensa. Essa é a grande revolução tecnológica no processo de cunhagem que a gente encontra aqui, tá? Temos ali de exemplo, né, a tetradracma de Atenas, ali os dois cunhos dela e o processo, né, por martelagem. E então o conceito de clássico que a gente trata, né, em numismática pela abordagem tecnológica seria esse. Aí muita gente vai dizer, bom, então você está me dizendo que uma moeda medieval da França de 1300 é clássica? Calma, vamos conversar sobre isso. Dentro do próprio conceito, né, de numismática clássica, a gente já pode dividir elas em duas partes. Curiosamente, ele quase se enquadra naquela divisão histórica, tá? Quase se enquadra na divisão histórica que a própria história aborda, né? Então, nós temos aqui o primeiro processo, que é o processo antigo, utilizado na Idade Antiga, onde o disco ele era moldado, né? Então, você tinha ali o molde em argila, era derramado metal, e o disco era bem mais grosso. A gente pode perceber nessa peça do lado esquerdo que o disco é bem mais grosso. A partir do que a gente conhece na história como Idade Média, começou a surgir uma outra forma de fazer o disco. Não que ela tenha cancelado a primeira, muito pelo contrário. O processo antigo greco-romano ele continuou a influenciar outras técnicas, né? Mas a gente começou a ter o disco forjado, que é o que a gente chama de numismática clássica. Então, numismática medieval. Então, dentro do processo clássico ocidental, a gente tem o estilo antigo com o disco forjado e o estilo medieval, o estilo antigo com o disco moldado e o medieval com o disco forjado.
a gente percebe que é muito mais fino, né? Quem trabalha com moeda medieval sabe que algumas delas, dependendo até da forma de você preservar ela ali, ela pode até rachar com a dilatação do tempo, né? Tem algumas peças, principalmente persas, que, como eu moro em Joinville, uma cidade bem úmida, então o próprio tempo ali faz o metal, né, sofrer as suas dilatações ali, ela pode até rachar. Ou até no processo de cunhagem não é nem comum, né? Então são peças bem diferentes, né? Já o processo de cunhagem clássico oriental, ele segue além de um outro conceito, né? Não usar metais preciosos como prata e ouro. Também ele é feito por fundição em moldes, né? Ou seja, temos aqui o exemplo do molde, era derramado metal e depois ele fica, que a gente chama de árvore, né? Então fica essa árvorezinha com as moedas, depois ele era cortado. Então um processo muito mais simples, a gente percebe também que a iconografia oriental é muito mais simples, né? Normalmente são só as escritas, não tem muitos desenhos, né? O material também é muito mais simples, né? Mas ainda assim tem toda a parte histórica, né? Que aí a partir da abordagem de tecnologia a gente pega um período histórico da China muito grande, né? Ou seja, essas peças foram cunhadas a partir de 350 antes da Era Comum até 1912. Então o mundo oriental utilizou essa técnica por muito tempo. E também o processo índico, que começou por volta ali de 600 antes da Era Comum, ou seja, ele é quase do mesmo tempo do estilo ocidental, né? Alguns estudiosos, numismatas indianos até teorizam que ela é até mais antiga, tá? Do que o estilo clássico. E basicamente ele começou como um lingote de metal, especialmente em prata, forjado por punções, né? Então é feito um lingotezinho ali padronizado. Os primeiros caixapanas eles tinham 3 tipos de tamanho diferente e depois eram cunhados os desenhos. E essas peças circularam ali no sul da Ásia, juntamente com peças ocidentais também, né? E foram gradualmente sendo substituídas por outros processos, que a gente vai abordar também mais pra frente ali. E só para acompanhar aqui, então, o processo, né, principalmente da cunhagem ocidental. Esse é o processo moderno, então, que veio depois da prensa do Carl Schwab, né? Então, a partir de 1550, as peças passaram a ser cunhadas em prensas. Coloquei uma imagem ali do bordo, porque é bem simbólico, porque foi a partir daí que os bordos começaram também a ser desenvolvidos, né, para evitar o cerceamento, que era muito comum até a Idade Média. Então foi uma revolução tecnológica que mudou o conceito da numismática de todas as formas, né? Porque a tecnologia ela traz um objeto diferente, né? Então o objeto agora a moeda ela passou a ganhar 3 faces. É um verso, reverso e o bordo. Porque o bordo ele traz uma iconografia, traz uma imagem, traz uma legenda, às vezes traz uma própria informação, né, do conteúdo daquele metal, às vezes traz ali prata 900, está escrito no bordo, né? Então é mais uma face da moeda que só se inicia a partir da Era Moderna. Então antes de 1553 a gente não tinha o bordo, né? Temos também essa divisão, né, da moderna, que a gente pode chamar de superior, que é a partir de 1553, até o inferior, que começou em 1790, porque aí nós tivemos na Inglaterra a implementação das prensas a vapor. Também mudou completamente, não só a parte artística, que começou a ter um refinamento muito maior, mas a própria parte industrial das moedas, né? Imagina, com prensa a vapor, a gente conseguiu fazer em escalas muito maiores, né? E padronizações também muito mais sofisticadas. E por último, lá o processo contemporâneo, que começou no século XX, com a implementação das máquinas elétricas, foi nos Estados Unidos, né, no ano de 1901. E hoje nós temos também, obviamente, moedas aí, no caso da moeda, que utiliza desenho 3D, técnicas totalmente digitais de se fazer uma moeda, né? Então isso aqui é só para a gente compreender mesmo o que vem antes e depois daquilo que a gente chama de clássico dentro dos processos de cunhagem, né? Então essa aqui seria uma simplificação para a gente compreender aqui algumas divisões
né, da taxonomia pela abordagem tecnológica e conceitual, ou seja, nós temos a numismática arcaica, a gente tem as protomoedas, diferentes protomoedas que são classificadas dentro desse grupo ali, também com diferentes conceitos, né? Então temos a numismática clássica, a ocidental, então que ela vai desde 650 anos da Era Comum até 1557. Ah, mas eu tenho uma aqui de 1550 que foi feita no martelo. Ok? Ela é uma numismática clássica também. Não é porque ela foi feita depois da primeira moeda, né, prensada, que é em 1552, lá, que é uma peça francesa, que ela vira moderna também. O que vai classificar é o método de cunhagem da peça, né? Ou seja, as moedas marteladas e as feitas em prensa circularam no mundo simultaneamente, né? Tanto circularam e foram feitas, né? Então a oriental não mudou muito, né? Até 1911, 12 ali elas eram cunhadas nesse mesmo processo. A índica sim foi passando por vários processos, ela deixou de ser um lingote, foi ficando cada vez mais redondinha também por influências da numismática ocidental, né? O próprio Alexandre o Grande chegou na Índia e trouxe muito da cultura grega, inclusive a numismática, isso começou a se dispersar pela Índia, né? Entrando lá em numismática moderna, curiosamente, a numismática moderna oriental, ela é um pouco diferente também, a cronologia, né? Então, a numismática oriental moderna foi implementado, então, a cunhagem por martelo. Então, lá no Japão, cunhagem por martelo iniciou em 1588, enquanto no mundo ocidental a gente já utilizava essa técnica. Então, por isso que a gente tem essa divisão muito clara assim, entre a numismática ocidental e oriental, né? São conceitos de moedas bem diferentes. E lá a numismática contemporânea, né? Então, que a gente já conhece, inclusive tem conceitualmente já muito estabelecido o próprio conceito de numismática fiduciária, né? Bem estabelecido. Também não só o processo de cunhagem, como o conceito também é muito importante, né? Para fazer essa análise. E aqui também uma taxonomia que eu montei bem simplificada, né? Para a gente conseguir mais ou menos entender, por exemplo, se a gente pegar uma moeda medieval islâmica, e a gente for voltando ela na cronologia do processo de cunhagem, a gente vai chegar lá na Lídia, lá nas primeiras peças ocidentais. Então a gente percebe, por exemplo, que a partir da Lídia nasceu o que a gente chama de sistema croesiano, que foi quando o rei Cresos da Lídia dividiu o elétron, separou moeda de elétron, que era feita de uma liga natural de cobre e prata, ele dividiu, criou o sistema bimetálico. Então, ouro e prata. O mesmo foi feito no sistema Aquemênida, que copiou já esse sistema da Lídia e implementou no sistema, na numismática persa, então, esse conceito da prata e do ouro. A partir daí, eles foram desenvolvendo, né? Então, a gente tem o padrão ático, que é o padrão utilizado em Atenas, foi inspirado aí em todo o mundo grego. Depois temos o padrão helênico também, que é o padrão alexandrino. É muito curioso esse padrão porque ele foi o primeiro padrão internacional a ser implementado em outros lugares, né? Ou seja, você tinha esse padrão sendo feito no Egito, na África, você tinha esse padrão sendo feito no que hoje é a atual Síria, na Ásia, você tinha esse padrão sendo utilizado na Grécia, que é a Europa, né? Posteriormente, lá em cima ainda ele passa para o sistema romano, que foi padronizado, passado por vários processos, né? Então, é interessante a gente analisar dessa forma, que a gente percebe que, por mais que a gente tenha uma diversidade absurda de tipos de moedas, se a gente partir para a última coluna lá, que são as índicas, que passaram a substituir aquelas que a gente mostrou, que são o estilo clássico indiano, foi substituído por esse, que perceba que ele tem tanto influência persa, que as peças aquemênidas influenciaram, né, as emissões indo-aquemênidas, e mais tarde também, depois da era alexandrina, as próprias moedas gregas passaram a incentivar, a influenciar nas cunhagens indianas, né? Então, numismática indiana ela é muito complexa, ela tem várias influências ali, que é difícil a gente separar o que é uma influência persa, uma influência grega ou uma influência nativa dos próprios conceitos de numismática indiana, né? Mas mesmo tendo uma grande gama de tipos, tipologias e iconografias, a gente consegue chegar
voltando no tempo, a gente consegue entender a origem dela lá na frente, né? Então depois a gente passa aí pelo período islâmico e acaba tendo um processo já de padronização, né? Principalmente na numismática ocidental. Então é isso, pessoal. Na verdade, foi só uma abordagem mesmo, trazendo uma outra forma de enxergar. A gente tem no núcleo ali, inclusive tivemos agora há pouco a palestra do professor Carlos Eduardo, que também abordou esse tema, que é muito interessante, são as diferentes formas de abordagem da numismática em todos os aspectos, né? Até na parte de museologia, de repente para um numismata não faça muito sentido uma forma como um museu está expondo um acervo ali, mas para um grupo de crianças de uma escola que, né, vai estar tendo esse primeiro contato, essa primeira experiência com numismática, às vezes a metodologia que está sendo exposta ali, implementada, faz toda a diferença para estar introduzindo. Ou um numismata que é mais experiente vai querer uma metodologia mais técnica, ou às vezes mais histórica, se for um historiador, ou às vezes até do próprio objeto técnico, se for um arqueólogo que quer estudar a composição metálica, né? Numismática clássica, por exemplo, a composição metálica ela não é tão padronizada como a numismática moderna. Não tinha como os caras lá no cerco, lá no meio de uma guerra, separar ali qual que era a prata mais pura de uma outra, né? Então, cada peça também, em numismática antiga e medieval, cada peça é única, né? Então, cada moeda traz uma história única, traz um carimbo diferente. Então, nós temos abordagens até por dossiê, como o professor traz bastante e aborda lá na universidade, que é muito interessante, né? Você traz uma moeda ali, aquela moeda em específico, ela pode trazer um carimbo, ela pode trazer uma história, um histórico, o próprio histórico da peça no acervo é muito importante, né? Foi citado ali um acervo onde tem peças clássicas que chegaram nesse museu através de imigrantes que vieram da Europa no século XIX, então ela tem junto com ela, né, o próprio dossiê da peça. A gente usa muito também no mundo do colecionismo, o cara adquirir uma peça que vem com um pedigree de um colecionador mais experiente, o que comprova também que essa moeda já traz um histórico de confiança, de confiabilidade, de ser uma peça autêntica, né? O próprio processo de estar registrando essas peças até em forma 3D vai facilitar muito, né? A parte tecnológica e digital, para a gente conseguir classificar os nossos acervos de diferentes formas, né? Então a tecnologia tem contribuído bastante também, e principalmente o nosso trabalho em comunidade, né? Hoje a SNB está passando por, eu digo que é uma revolução sim, na forma de abordagem da numismática em todos os aspectos, né? Então a gente tem crianças que estão tendo o primeiro contato com a numismática aqui na feira e que um dia podem estar se transformando num grande pesquisador, num grande colecionador, num museólogo, né? Conhece a numismática aqui dentro, daqui a pouco ele está lá dentro da universidade, participa de uma palestra da professora que vem explicar aqui, se inspira. Hoje a gente tem mulheres na numismática, muitas crianças também, através da internet, né? Então, essas diferentes ideias vão com certeza contribuir para a numismática, e a Sociedade Numismática Brasileira está de parabéns, né, por essas novas iniciativas. Aproveitar também para convidar todos que estão assistindo aí pelo YouTube. Esse ano teremos, no mês de setembro, um dos maiores eventos de numismática da América Latina, que é o Rio 25, é a 5ª Convenção Internacional dos Historiadores e Numismatas. Então é uma excelente oportunidade para abordar a numismática de diferentes formas. Então, a gente tem lá também historiadores, não apenas numismatas, que vão estar trazendo diferentes pesquisas e contribuições para a numismática. Claro, um network absurdo, a gente vai ter pessoas, numismatas aí, acredito que de mais de 50 países. Então fica o convite, né? Idealizado aí pela realização da Sociedade Numismática Brasileira, né? Então é isso, pessoal. A princípio seria isso. Agradecer a todos os amigos aí do núcleo também que estão presentes. Muito obrigado.